sou Serafim. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Quartas com Serafim. Esse canal tem por objetivo trazer aqui alguns assuntos de muita relevância. Nós vamos falar de qualquer tipo de assunto. E hoje eu quero trazer aqui especialmente um assunto que tem sido comentado nos últimos dias e eu quero que você preste muita atenção, ele é muito importante. Mas antes de nós iniciarmos aqui o assunto, o tema em si, eu gostaria que, se você não se inscreveu ainda nesse canal, que você se inscreva, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, comente, fique à vontade, porque só assim eu vou saber se você está gostando ou não. Nesse canal, a sua voz tem vez. Observamos aqui esse vídeo que fala sobre, na verdade, uma entrevista que o ministro da Justiça, Flávio Dino, ele comentou sobre a regulação da internet. Se o Congresso não regular, que o governo e a Justiça o farão. Observe. O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que a regulação da internet e das redes sociais vai acontecer mesmo que o Congresso Nacional não vote ou rejeite o PL das fake news e que a oposição sairá derrotada. É importante dizer à sociedade brasileira: nós temos 3 caminhos possíveis para esta regulação. Uma, que nós desejamos que chegue ao final, é a regulação pela lei, ou seja, por deliberação do Congresso Nacional. Se estes adeptos do faroeste digital conseguissem impor a sua vontade ao ponto de impedir o processo legislativo, lembro que nós temos a regulação derivada de decisões administrativas, inclusive do Ministério da Justiça, e há a regulação feita pelo Poder Judiciário no julgamento de ações que lá tramitam. Pois é, pessoal, de acordo com essa fala do ministro, será que a nossa liberdade de expressão está ameaçada? Nós ainda não temos os pormenores, desse conteúdo, do que se tem por trás disso tudo, mas a gente já está entendendo que há uma vontade muito grande de fazer com que a regulação da nossa internet, da nossa forma de se expressar, ela seja regulada. De uma forma ou de outra, vocês acabaram de ver aí que o governo quer fazer. Mas eu quero aqui ler com vocês alguns princípios fundamentais da nossa Carta Magna, que deve ser respeitada e é a nossa bússola, a Constituição Federal. Logo no artigo 1º, ela diz que a nossa República Federativa do Brasil, que é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. E ela fala sobre alguns fundamentos, não vamos citar todos, senão vamos ficar aqui o dia, e não vamos conseguir alcançar o nosso objetivo. Mas ela fala sobre a dignidade da pessoa humana, que é um dos fundamentos, e ela fala aqui no inciso 5º sobre o pluralismo político. O que tem a ver liberdade com pluralismo político? Tem tudo a ver. O que é pluralismo político? Isso nada mais, nada menos do que todos os partidos, eles têm o mesmo direito e o mesmo respeito em relação às suas ideias. Ou seja, quando nós chegamos na época das eleições, e aí muitos de nós, por alguma razão, não se envolve com a política, ou não gosta, não tem noção, é bom que todos nós comecemos a nos preocupar com a política, sim, porque é a política que determina o futuro da nossa gente. Até porque, dentro dessa assertiva, preste sua atenção, pluralismo político está nos dizendo claramente que todos os partidos têm o mesmo direito e o mesmo respeito em relação às suas ideologias, com seus ideais. Então, na época da eleição, se você vota, e aí no artigo 14 dessa mesma Constituição, ela nos diz claramente que a soberania popular, ela será exercida pelo sufrágio universal do voto, direto e secreto. Ou seja, quando você vota num determinado partido, na pessoa, sem
muitas vezes, se você não souber o caráter dessa pessoa, a vida pregressa, e quais são as ideologias, o que esse partido defende, você está dando liberdade para esse partido e esse representante político fazer com que, por exemplo, somado à maioria no Congresso, seja a sua voz. E depois nós não podemos reclamar. Por isso que é muito importante, a nossa liberdade começa aí. O voto, ele é imprescindível. É o maior tesouro que nós temos na nossa sociedade. Porque é onde nós vamos fazer valer a pena os nossos ideais. A gente percebe que tem pessoas que depois que passa, né, a eleição fica choroso, que não queria isso ou aquilo, mas não pensou antes de votar. E aí você acaba colocando um representante que lá e aqui, de acordo com a Constituição, o pluralismo político, ele é o respeito de ideologia de todos os partidos iguais. Então, se você votou, você não tem o que reclamar, ele vai estar lá fazendo a representação dele. Por isso a nossa preocupação com a ideologia que nós pensamos. Porque se você pensa numa ideologia e você não quer uma ideologia diferente, você tem que saber em quem você vai votar. Então, por exemplo, isso é uma condição que nós não podemos negociar, é inegociável. A nossa liberdade, ela é inegociável. E pela fala do ministro da Justiça, Flávio Dino, ele está comentando sobre a regulação da internet, que até tem aí um projeto de lei que ainda não foi votado no Congresso, é o PL 2630, que fala sobre as fake news. Quem não quer acabar com as fake news? Nós, cidadãos de bens, queremos que as fake news acabem, porque só trazem mentira, só trazem desconforto social. E a mentira, ela já vem há muito tempo sendo implantada no nosso país, que a gente já está ficando cansado disso. E as fake news são responsáveis por isso. Nós somos livres para pensar dentro da nossa Constituição. Nós não podemos abrir mão disso. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque esse é um tema atual e que nós precisamos ter cuidado. A nossa liberdade, como eu já falei aqui, ela começa com o nosso voto. Começa com o nosso voto. E aí nós estamos vendo que toda a questão do governo atual, por exemplo, ele está querendo fazer esse tipo de regulação. Basta saber como é que eles querem fazer essa regulação. Não é verdade? Nós temos que tomar cuidado. Porque na época da eleição, até pouco tempo aí, eu vi pessoas, por exemplo, e esse exemplo que eu vou citar, cada um de vocês pode ter um exemplo até parecido, né, com esse aqui, e é muito verdade. A pessoa, para ganhar voto, faz de tudo, meu amigo. Eu vi um camarada que era de uma determinada, por exemplo, religião, nada contra, e depois passou para outra para ganhar o voto, depois voltou para outra. Ou seja, claramente entendendo que ele só queria o voto. Nesse caso, é muito difícil a gente conviver com situações dessa natureza. Então, que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos estar atentos a todas as questões políticas, porque isso vai determinar o nosso futuro. Nós somos um povo forte, uma nação que acredita em Deus, e isso é muito gratificante, porque eu gosto muito de um termo da Bíblia que fala que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Essa liberdade que a Bíblia diz, e aí eu estou apenas parafraseando o livro, poderia ser qualquer outro livro, mas a Bíblia, ela está dizendo sobre a liberdade. Essa liberdade, ela é espiritual, mas se você consegue ser livre espiritualmente falando, você consegue pensar melhor, você age melhor, os seus pensamentos são mais libertos das amarras, das maldades desse mundo. Então, que a nossa liberdade, ela possa sempre, sempre estar na vanguarda, porque sem a liberdade, nós acabamos com o direito à nossa vida. Deus abençoe a todos vocês. Se você gostou desse vídeo, comente. Se não gostou, também pode comentar. Curta, compartilhe. E se você não se inscreveu, se inscreva nesse canal. Que Deus te abençoe e até a próxima.